Ok, estamos de volta e a conversa agora é sobre o famoso mensalão. Eu estou aqui com o advogado criminalista, mestre em processo penal pela PUC, o Dr. Luiz Kogan. Muito obrigado por ter vindo. Boa noite, Rony. É um prazer estar aqui convosco. Tá, muito obrigado. Bem, termina o mensalão, pelo menos a questão, quer dizer, eu ainda acho que não terminou porque ainda falta a questão da determinação da prisão, né? Quer dizer, ainda falta essa parte que eu acho que é fundamental e o que vai dar um novo espaço na mídia, as pessoas vão falar tudo, voltar tudo de novo, porque agora está tudo adormecido, né? Então, acaba a parte de julgamento, né? Penas. Quando é que vão ser presos? Rony, essa é a questão que toda a população está esperando, né? Vai dar prisão, não vai dar prisão e quando vai dar? Em caso de julgamento de competência originária, que são aqueles que começam já no Supremo, caso do mensalão, nós não temos grandes recursos, tem apenas os embargos de declaração, que em casos de omissão, contradição, dentro do voto, cabe esses embargos para quê? Para esclarecer alguns pontos. Na verdade, desculpe, o embargo é tipo um pedido de esclarecimento na linguagem popular? Na linguagem popular, ele seria, em caso de alguma omissão, ou uma complementação, ou no caso de alguma obscuridade, contradição, para que aquilo seja de fato esclarecido. No caso do mensalão, como são votos extremamente longos, há várias contradições que devem ser sanadas. Contradições dentro do próprio voto ou contradições entre um membro e outro? Há algumas contradições até dentro de votos, que em alguns casos, um princípio que nós temos na nossa Constituição implícito é o princípio da proporcionalidade. Então, os ministros, mesmo após avaliar alguns casos, eles vão ver se pesaram um pouco mais a mão em caso A ou em caso B. E nesse caso, eles cabem aí um ajuste. É lógico que isso não muda o quê? A espinha dorsal do voto. Não haverá uma absolvição, uma mudança brusca de voto. Mas a espinha dorsal ela é mantida. Então, o que, na verdade, alguns advogados estão argumentando para pedir essa análise mais profunda ou essa análise sobre determinados pontos é em referência ao posicionamento de um ministro ou outro, em relação, aliás, a um julgamento de uma outra pessoa daquele mesmo caso. Também. Isso vai acontecer. Por exemplo, que é muito técnico, é muito complexo, né? De uma forma mais tranquila para explicar, por exemplo, o crime de formação de quadrilhas. Ele, por vezes, durante o julgamento, os ministros falavam em organizações criminosas. Então, eles tratavam a formação de quadrilha como uma organização criminosa e faziam uma confusão desses institutos que são totalmente distintos. E são separados? Totalmente distintos. Um está no Código Penal, que é um crime contra a paz pública, que é a quadrilha ou bando, 288 do Código Penal, e as organizações criminosas que, em 24 de outubro de 2012, teve um conceito definido em lei, numa lei nova, em 24 de outubro de 2012 entrou em vigor. É um outro crime, é um crime que visa essas modalidades criminosas mais modernas, não tem a ver com a paz pública. Então, e como entrou em vigor em 24 de outubro de 2012, não há que se falar para aqueles casos do mensalão que ocorreram bem antes. Certo. Então, não poderíamos ali fazer essa mistura. Agora, quando o ministro eventualmente fala sobre isso, você está falando só na questão verbal, só o fato dele falar, ou tem que estar escrito para que peça, então, esse esclarecimento? É muito bom isso, Rony. Essa colocação é muito pertinente. Por quê? Isso leva a uma reflexão que é essa publicização dos julgamentos do Supremo. Uma questão penal que mexe com a liberdade, com a intimidade das pessoas. Tivemos aí, dos 37 réus, dos quase 40 réus, 12 absolvidos. Então, a intimidade deles foi devassada e foram absolvidos por ministros do Supremo. Até onde essa publicização é exagerada, em que os ministros começam a ter conflito de egos um com o outro, isso é bom para o réu. Será que isso a gente tem que olhar sobre que prisma? O prisma da dignidade humana. Se nós, naquele caso, gostaríamos de estar passando por isso, ou seja, olhar o outro com os olhos do outro. Me parece que nesses casos fica um pouco
além do que a nossa Constituição ela quer. Ela quer que a publicidade, evidentemente, seja a mais ampla, mas num caso criminal, em que os ministros até começaram alguns, tivemos aí diversas manifestações em redes sociais, Facebook, por exemplo, em que um dia um ministro ele era elevado a futuro presidente da República, o outro sofria algumas represálias, o que não é essa a intenção de verem ministros de uma Suprema Corte. Ministros de uma Suprema Corte, eles estão lá para resolver os casos mais importantes. Mas haveria outra saída que não fosse esta, que não fosse a divulgação pela televisão? Tem que ter a divulgação. Os processos eles são públicos, mas talvez a divulgação durante o julgamento ela pudesse ter sido um pouco mitigada, até para preservar os próprios ministros. Eles não precisassem a todo momento ficar tendo um embate 1 a 1 e pudessem ficar com maior tranquilidade e dar um voto técnico. Mas aí, nesse caso, teria que, para que não houvesse isso, teria então que cortar aquele voto de 20, 30, 40 páginas. Apenas diria sim ou não. Se é RAI ou NEI. Eu entendo, eu penso que assim, o conteúdo do voto ele é público, mas os debates ali em que os ministros estão ainda se posicionando, enquanto a formação da convicção deles estão ali sendo construídas, isso poderia ter sido mitigado. Mas agora com a TV Justiça em pleno funcionamento, isso hoje não é algo a ser tocado. Eu falo especificamente em casos criminais, porque acaba mexendo com a intimidade das pessoas, as pessoas que... Evidente, ninguém aqui defende a impunidade, tem que ser punido e, aliás, como você bem colocou, nós estamos aguardando a consequência de todo esse processo, que é o cumprimento das penas. Né? Não vamos deixar de abordar aqui, vamos ver até onde vão os embargos, que com certeza um acórdão de quase milhares de páginas, nós teremos... por cada réu, inúmeras páginas de embargos. Então, é algo que ainda vai demandar um pouco. E nesse caso desses embargos, já se tem um número de embargos? Já se sabe quanto tem? Não, ainda não. A Justiça voltou agora dia 6 de janeiro, então, em breve, nós teremos aí já o número Muito bem. de embargos. E cada embargo, ele será julgado, né? O embargo é julgado. Individualmente ou ele pode ser coletivo? Depende se tiver o mesmo pedido, né? O ministro Joaquim Barbosa, ele já, agora como presidente da Corte, ele já, no pedido do Procurador-Geral da República de prisão imediata, ele foi precavido. Ele disse que era algo que deveria ser avaliado pelo plenário e negou naquele momento. Então, já há uma tendência que o plenário vá analisar tudo. Então, mas analisar com o voto de todos ou é uma decisão monocrática? Não, o embargos ele é decidido por aquele... Pelo colegiado? Sim. Não, depende. No caso em que uma decisão de um determinado ministro peça que ele reveja uma ambiguidade, sim, é feito para ele e ele somente fará isso. Mas se tiver algum efeito infringente que mude o teor da espinha dorsal, isso seria feito pelo colegiado, mas não é o caso. Ainda pode diminuir no tempo de prisão? Eventualmente, sim. Tá. Então a gente continua conversando depois do intervalo comercial. Você está em casa, muito obrigado. Nós voltamos em seguida.